Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Quero dar aquele abraço e desejar que a alegria seja perene em seu viver. Hoje, nosso tema é a Grécia no período clássico. Conforme estudiosos, o período clássico é entendido como uma das fases mais significativas da história grega para o mundo ocidental. Foi nesse período que consolidou a chamada democracia, a filosofia, o uso da razão, os Jogos Olímpicos, o equilíbrio entre o corpo e a alma e assim por diante. Nessa época, temos a existência de um conjunto de várias cidades-estado, entre as quais damos especial destaque a Esparta e Atenas. A cidade-estado, como falamos em outra situação, tinha sua autonomia política, social, cultural, para criar a sua própria forma de governo. Do ponto de vista econômico, o período clássico, temos a intensificação do artesanato e das atividades comerciais, gerando a conquista de outras áreas que se chamavam colônias gregas. E também temos uma demanda cada vez maior por mão de obra. Segundo Pierre Anderson, nesse momento, ou nesse contexto, foi que a escravidão se tornou um sistema de produção do mundo grego. Assim, a maior parte da produção grega era feita por escravo. Estes escravos têm diversas origens, como, por exemplo, a guerra, a dívida e o nascimento. O período clássico foi marcado por diversos conflitos, tanto interno como externo, na Grécia. O primeiro aconteceu entre gregos e persas, as conhecidas guerras médicas. Esse confronto teve grande importância para a consolidação e a afirmação do Estado grego, tanto no nível político como organizacional e administrativo. O segundo grupo de conflito são conflitos internos entre as cidades que estavam organizadas em torno de Esparta, as chamadas Liga do Peloponeso, e em torno de Atenas, as chamadas Confederações de Delos. Neste momento, vamos conhecer um pouquinho da cidade-estado de Esparta. Esparta tem uma tradição militarista e sua pedagogia está voltada para a formação do militar. Conforme a tradição, a origem de Esparta associa a invasão dos dórios, que fundaram Esparta a partir do século 9 a.C. e transformaram a sua população em ilotas, ou seja, servos do Estado. A sociedade espartana está composta por 3 categorias bem determinadas: os espartanos, chamados de bem-nascido, os periecos, que moravam fora das cidades e não poderiam participar da política, e por último, os ilotas, que eram servos de estados e obrigados a trabalhar para os espartanos. A sociedade espartana era baseada numa hierarquia social bem rígida, tributarista e escravista. Na questão política, Esparta dividiu o poder entre 2 reis, uma chamada diarquia, um militar e um religioso, ou os dois com funções militares e religiosas, que governavam respeitando alguns órgãos que compunham a monarquia, por exemplo, a gerúsia, que é um conselho composto por 28 cidadãos ou anciãos maiores de 60 anos. A ápila, que era também um conselho formado por cidadãos espartanos acima de 30 anos. Assim se dava o modelo político de Esparta.
conservador, não ocorreu mudança, iniciou com a monarquia ou a diarquia e terminou com a diarquia. O modo de vida espartano vai se relacionar dentro do acordo social, ou seja, os espartanos eram os grandes proprietários de terras, governavam, administravam e organizavam a sociedade. Era considerado especial da categoria emoi. E por outro lado existia os periecos, periecos vindo de periferia, de fora da cidade, que era formado por homens livres que se dedicavam a atividades de pequeno porte, como o artesanato e o comércio. E por último, os ilotas, composto por servos do Estado, que cultivava a terra e produzia alimentos para a sociedade grega. Com relação às mulheres em Esparta, elas podiam opinar na política, ou seja, participava da política, poderia fazer ginástica junto com os seus maridos guerreiros, poderia participar de festas normalmente, poderia ir ao mercado e participar desse processo, e também as mulheres em Esparta, muitas das vezes por falta da presença do esposo, poderia governar a casa, pois o marido passava o tempo todo em guerra. Nesse momento, vamos dar destaque à cidade de Atenas, a famosa Atenas de Péricles, a Atenas da democracia, a Atenas da filosofia, Atenas que tem sua origem marcada pela invasão dos aqueus, eólios e jônios no interior da Península Ática. Esses povos, ou seja, os atenienses, foram responsáveis pela formação cultural muito rica e valiosa. Em Atenas eram considerados cidadãos homens livres, chamados de eupátridas, maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense, e que deveriam ser inscritos nos registros cívicos do demos. A democracia ateniense funcionava de uma pirâmide muito radical. 10% eram livres, participavam, definia, dirigia. 10% eram livres, mas sem poderes políticos, e 80% eram escravos. Então a pirâmide democrática de Atenas ela é muito radical. Por outro lado, a sociedade de Atenas é uma sociedade dada à mudança, uma mudança constante. Portanto, nesse período de 300 anos, eles saem de uma monarquia, passa por uma aristocracia, por uma oligarquia, por uma tirania, até chegar em Clístenes, que inaugura a chamada democracia. Então podemos dizer que Atenas é a cidade da mudança, é a cidade da livre expressão, mas lembrando, para 10% das pessoas que decidiam tudo. A sociedade ateniense era formada por 3 principais camadas: os cidadãos eupátridas, que resolvia, que dirigia, que bancava a sociedade; os metecos, que eram estrangeiros e livres, sem poder político ou sem participação política; e os escravos, que eram apenas instrumentos falantes, que, como dissemos lá atrás, poderia virar escravo por dívida, pela guerra e pelo nascimento. Apesar de ser uma sociedade democrática, dada a mudança, as mulheres em Atenas viviam para servir o marido. Ou seja, a mulher era exclusiva do marido. Assim, dava total assistência, tanto espiritual como material,
aos seus maridos e filhos, podendo sair de casa apenas para visitar seus pais, frequentar casas de banhos e participar de algumas festas, principalmente os Jogos Olímpicos. Mas a mulher em Atenas, ela não pode ir numa antessala chamada de gineceu. Ela não pode ir na sala enquanto o marido está recebendo visitas. A mulher em Atenas é muito mais presa do que a mulher em Esparta. Enfim, o período clássico, em sua dinâmica riquíssima, cultural, social, política e principalmente econômica, fez da Grécia aquilo que os historiadores gostam de chamar uma unidade dentro da diversidade. Nesse sentido, apontamos a Liga do Peloponeso, sob a liderança de Esparta, e a Confederação de Delos, sob a liderança de Atenas, que sempre dominaram a região da chamada Península Balcânica, onde fica a Grécia. Desse modo, é no período clássico que surgiram as tradições que até hoje nos alimenta como elemento social. Por exemplo, a lógica, a razão, a democracia, a filosofia, enfim, um modo de pensar baseado no fato. Meu muito obrigado, aquele abraço e que seguimos.